Muitos acreditam que fazer horas intermináveis de cardio é a chave para queimar gordura abdominal. Com certeza já te disseram que se você correr o suficiente ou passar mais tempo na bicicleta ergométrica, eventualmente essa gordura começará a desaparecer. Mas a verdade é que o corpo humano não funciona de forma tão simples. O excesso de cardio não só pode ser contraproducente, mas também pode alterar seu metabolismo de forma negativa. Quando você faz muito exercício cardiovascular, seu corpo começa a se adaptar e se torna mais eficiente. O que significa que você acaba queimando menos calorias com o tempo. À primeira vista, isso pode soar como algo positivo. Quem não gostaria que seu corpo fosse mais eficiente? No entanto, quando se trata de perda de gordura, essa eficiência é sua pior inimiga. À medida que seu corpo se adapta à carga de exercício repetitiva e previsível, ele começa a exigir menos energia para realizar a mesma atividade. É como se seu corpo dissesse: já conheço esse truque, posso fazer isso sem gastar tanto. Simplificando, toda vez que você repete o mesmo tipo de cardio, com a mesma duração e intensidade, o retorno em termos de queima calórica é menor. Esse fenômeno é conhecido como efeito de adaptação, um mecanismo de sobrevivência evolutivo que permitia aos nossos ancestrais economizar energia em tempos de escassez. Mas, hoje em dia, essa adaptação causa uma desaceleração do metabolismo que impede seus progressos, especialmente quando se trata de eliminar a gordura mais teimosa, como a do abdômen. Você sabia que seu corpo armazena gordura de forma diferente dependendo dos seus níveis hormonais, e o cortisol, comumente conhecida como o hormônio do estresse, desempenha um papel fundamental nesse processo. Embora muitas pessoas associem o aumento de gordura corporal a um excesso de calorias ou a falta de exercício, existem fatores menos evidentes que afetam profundamente como o corpo lida com a gordura, e um dos mais importantes é o equilíbrio hormonal. O cortisol é essencial para a sobrevivência e desempenha funções vitais como regular a pressão arterial, a função cardiovascular e a resposta imunológica. Em pequenas doses, é absolutamente necessário. Por exemplo, nos ajuda a reagir a situações de perigo, mobilizando nossas reservas de energia para enfrentar uma ameaça. Esse mecanismo foi crucial para a sobrevivência de nossos antepassados, que enfrentavam perigos físicos reais, como predadores ou a busca por alimentos. Hagámosle por un momento una consulta a TuiSalud, nuestro bot de inteligencia artificial con conocimiento médico y bienestar. La pregunta es, ¿qué funciona mejor para mi abdomen? Para oferecer recomendações mais precisas, gostaria de saber algumas coisas. Você tem alguma experiência anterior com exercícios de algum nível de condicionamento físico? No entanto, atualmente o estresse não vem tanto de ameaças físicas imediatas, mas de uma acumulação de pressões psicológicas e emocionais ao longo do tempo. O trabalho, as responsabilidades familiares, os problemas econômicos ou até mesmo a autoexigência que você coloca em sua rotina de treinos. O cortisol. Quando está cronicamente elevado devido a estas fontes de estresse moderno, começa a causar danos no metabolismo, especialmente no que diz respeito ao armazenamento de gordura. O corpo humano, essencialmente, percebe qualquer forma de estresse contínuo como um sinal de que deve se preparar para uma possível escassez de energia, o que leva a armazenar gordura como um mecanismo de defesa, e não apenas qualquer tipo de gordura, mas aquela que tende a se acumular ao redor do abdômen, conhecida como gordura visceral. Este tipo de gordura, ao contrário da gordura subcutânea que se encontra logo abaixo da pele, rodeia órgãos internos importantes e está ligada a um maior risco de doenças crônicas, como a diabetes, doenças cardíacas e até mesmo alguns tipos de câncer. Por que o cortisol favorece o armazenamento de gordura no abdômen? A resposta está na alta sensibilidade das células de gordura nessa área a este hormônio. Quando o cortisol está elevado, as células de gordura abdominais são particularmente receptivas à sua influência, o que significa que essas células não apenas armazenam mais gordura, mas o fazem de maneira mais eficiente. É como se essas células fossem ímãs de gordura quando os níveis de cortisol aumentam. Esse processo tem raízes evolutivas. A gordura armazenada no abdômen é uma reserva facilmente acessível para obter energia rapidamente em tempos de necessidade. Mas atualmente, com a superabundância de alimentos e a falta de atividade física intensa que caracterizam muitas pessoas, esse mecanismo ancestral se torna uma barreira importante para perder peso. O impacto do cortisol não para por aí. Este hormônio também desempenha um papel crucial na regulação do apetite. Alguma vez você notou que, quando está sob muito estresse, se sente atraído por alimentos ricos em açúcares e gorduras? Isso não é coincidência.
O cortisol pode desencadear desejos por comida reconfortante, que geralmente está carregada de calorias vazias, açúcares refinados e gorduras não saudáveis. Isso acontece porque, quando estamos estressados, nosso cérebro procura maneiras rápidas de se acalmar. E os alimentos ricos em açúcares e gorduras têm um efeito momentâneo que aumenta os níveis de dopamina, o hormônio do prazer. No curto prazo, comer esses alimentos reduz o estresse percebido, mas a longo prazo, esse hábito piora o problema, pois o excesso de calorias provenientes desse tipo de alimentos é rapidamente armazenado como gordura, especialmente na região abdominal. Você provavelmente já sabe que dormir bem é crucial para a sua saúde, mas sabia que também é fundamental para a perda de gordura? Enquanto dormimos, o corpo não só descansa, mas também realiza processos essenciais para o bom funcionamento do organismo. Na verdade, o sono é um dos fatores mais influentes no equilíbrio hormonal, e o seu impacto no metabolismo é muito maior do que costumamos imaginar. Embora o sono possa parecer um tempo inativo, é nesse momento que o corpo realiza algumas de suas funções mais importantes para a saúde, incluindo a regulação do peso e a perda de gordura. Durante as horas de sono, o corpo se dedica à reparação celular, regeneração muscular e equilíbrio hormonal. Isso inclui a regulação de hormônios-chave para o controle do apetite e a utilização de energia, como leptina e grelina. A leptina é responsável por enviar sinais ao cérebro para indicar que estamos satisfeitos e não precisamos de mais comida. Por outro lado, a grelina é o hormônio da fome, que nos diz que é hora de comer. Quando você dorme o suficiente, esses mecanismos hormonais funcionam de forma ótima, permitindo-lhe controlar melhor a ingestão de alimentos e, portanto, ajudando a manter um déficit calórico necessário para a perda de gordura. No entanto, a privação de sono altera este equilíbrio delicado. Quando você não dorme o suficiente, o nível de leptina diminui, o que significa que você se sentirá menos satisfeito com a comida, mesmo se tiver comido o suficiente. Ao mesmo tempo, o nível de grelina aumenta, o que estimula o apetite. Este desequilíbrio hormonal te torna mais propenso a ter desejos, especialmente alimentos ricos em calorias, gorduras e açúcares, precisamente aqueles que são mais difíceis de resistir quando você está cansado ou estressado. Em resumo, dormir pouco não apenas afeta sua energia no dia seguinte, mas também sabota sua capacidade de tomar decisões alimentares saudáveis, o que complica enormemente a perda de gordura, especialmente em áreas difíceis como o abdômen. Além disso, a falta de sono tem um impacto direto no funcionamento da insulina, uma hormona-chave na regulação do açúcar no sangue e no armazenamento de gordura. Vários estudos mostraram que a falta de sono reduz a sensibilidade à insulina, o que significa que suas células ficam menos sensíveis a esta hormona. Como resultado, o corpo tem mais dificuldade em processar os carboidratos que você consome. Eles causam picos de glicose no sangue. Esses picos de glicose, que não são usados como energia, se transformam facilmente em gordura armazenada, o que complica ainda mais seus esforços para se livrar do excesso de gordura corporal. E esse efeito não é pequeno. Estudos mostraram que apenas uma noite de mau sono pode reduzir drasticamente a sensibilidade à insulina, colocando em risco o progresso que você alcançou nos dias ou semanas anteriores. Talvez você tenha tentado alguma dieta extrema que promete resultados rápidos. E pode ser que, inicialmente, você tenha notado uma perda de peso. Essa sensação de realização imediata pode ser gratificante e até viciante. No entanto, a verdadeira pergunta é: o que acontece depois? A maioria das pessoas experimenta o que é conhecido como efeito rebote, uma realidade frustrante e desconcertante para quem busca perder peso a longo prazo. Esse fenômeno não é apenas comum, mas está profundamente enraizado em como nosso corpo responde a restrições extremas. Quando você reduz drasticamente sua ingestão calórica, seu corpo entra no que poderíamos chamar de estado de alerta metabólico. Do ponto de vista evolutivo, nossos corpos foram projetados para sobreviver a períodos de escassez de alimentos, como frequentemente ocorria nos tempos de nossos ancestrais caçadores-coletores. Em vez de perder gordura indefinidamente com uma dieta muito baixa em calorias, o corpo se adapta e reduz a taxa metabólica. Em outras palavras, você começa a queimar menos calorias para fazer as mesmas atividades diárias. Este processo, conhecido como adaptação metabólica, é uma defesa natural do corpo contra a fome. Apesar de hoje em dia a comida não ser escassa, nosso corpo não distingue entre uma dieta restrita e uma fome severa. O resultado é que, em vez de continuar perdendo peso de forma sustentada, o progresso estagna. E pior ainda, pode reverter rapidamente quando você volta a uma alimentação normal. A essa desaceleração metabólica se soma outro problema:
o aumento do apetite. Como seu corpo luta para conservar energia, também envia sinais de fome mais intensos. Hormônios como a grelina, que estimula o apetite, aumentam, enquanto a leptina, que ajuda a sentir-se saciado, diminui. Esse desequilíbrio hormonal faz com que, mesmo tentando controlar o que você come, você sinta uma constante necessidade de comer, especialmente alimentos ricos em calorias, gorduras e açúcares. O que inicialmente parecia uma dieta fácil de seguir, torna-se uma luta constante contra seus próprios instintos biológicos. Além disso, muitas dessas dietas restritivas eliminam completamente grupos de alimentos essenciais para o funcionamento adequado do corpo. Como os carboidratos. Embora por muitos anos os carboidratos tenham sido demonizados como os principais culpados pelo ganho de peso, a realidade é muito mais complexa. Os carboidratos, quando consumidos de forma correta e equilibrada, são uma fonte crucial de energia. O cérebro, por exemplo, depende quase exclusivamente da glicose, um carboidrato simples, para funcionar corretamente. Ao eliminar completamente os carboidratos da sua dieta, o que acontece é que o seu corpo fica privado de uma fonte primária de energia. Como resultado, é provável que você se sinta cansado, irritado, com falta de concentração e até mesmo experimente mudanças de humor devido à falta de glicose no sistema nervoso. Na academia, essa falta de energia se traduz em um desempenho significativamente menor. Os carboidratos são o principal combustível para exercícios de alta intensidade, como treino de força e cardio. Quando você se priva deles, não só perde força e resistência, mas também pode afetar negativamente a capacidade do seu corpo de queimar gordura. Isso acontece porque, sem carboidratos suficientes disponíveis, o corpo recorre às proteínas, como as dos músculos, para obter energia. Isso reduz a massa muscular, que é fundamental para manter um metabolismo alto. Menos músculos significa que seu corpo queima menos calorias em repouso, o que, novamente, dificulta a perda de gordura a longo prazo. Um dos fatores menos discutidos na luta contra a gordura abdominal é a resistência à insulina, uma condição metabólica que, embora possa passar despercebida por muito tempo, tem um impacto profundo na capacidade do seu corpo de queimar gordura e manter um peso saudável. Em um ambiente onde a maioria das conversas sobre perda de peso foca na quantidade de calorias consumidas e no nível de atividade física, a resistência à insulina é o inimigo silencioso que muitas pessoas não sabem que enfrentam. E sua influência pode ser muito mais poderosa do que se acredita. A insulina é um hormônio fundamental no metabolismo dos carboidratos. Quando você consome alimentos que contêm carboidratos, esses são quebrados em glicose, que é a principal fonte de energia para as células. Após uma refeição, o pâncreas secreta insulina, cujo principal objetivo é ajudar a transportar essa glicose do sangue para as células, onde será utilizado como energia ou armazenado para uso futuro. Este é um processo-chave para manter os níveis de glicose no sangue dentro de um intervalo saudável. No entanto, quando as células do corpo, particularmente as do fígado, os músculos e o tecido adiposo param de responder adequadamente à insulina, desenvolvendo uma condição conhecida como resistência à insulina. Quando você tem resistência à insulina, suas células se tornam menos sensíveis à ação desse hormônio. É como se as portas que permitem a passagem da glicose para as células estivessem emperradas ou fechadas, o que faz com que a glicose se acumule no sangue em vez de ser usada como energia. Diante deste cenário, o pâncreas responde produzindo ainda mais insulina, tentando forçar a entrada de glicose nas células. Esse excesso de insulina pode funcionar temporariamente, mas a longo prazo, saturar o corpo com insulina cria um ambiente metabólico onde queimar gordura se torna quase impossível. Por quê? Porque a insulina não só regula o transporte de glicose, mas também tem um efeito inibidor sobre a queima de gordura. Quando os níveis de insulina estão elevados, o corpo está em um estado de armazenamento de energia, não de queima. A insulina diz ao corpo para armazenar energia na forma de gordura e também bloqueia o uso das reservas de gordura como fonte de energia. Isso significa que, mesmo se você estiver seguindo uma dieta baixa em calorias, se seus níveis de insulina estiverem constantemente altos devido à resistência à insulina, seu corpo não poderá acessar suas reservas de gordura para queimar. O excesso de glicose, que não pode ser absorvido pelas células, deve ser armazenado de alguma forma. E o corpo transforma isso em gordura, especialmente na área abdominal. Embora a genética não seja o fator determinante em sua capacidade de perder gordura abdominal, ela pode desempenhar um papel significativo em como e onde seu corpo tende a armazenar gordura. Algumas pessoas, devido à sua composição genética, têm uma maior predisposição para acumular gordura em certas áreas do corpo,
e o abdômen costuma ser uma das mais comuns. O papel da genética no armazenamento de gordura abdominal está relacionado a vários fatores, incluindo hormônios, distribuição dos receptores de gordura e resposta do corpo aos nutrientes. Por exemplo, alguns estudos mostraram que pessoas com predisposição genética para acumular gordura abdominal tendem a ter mais receptores alfa nessa área, tornando mais difícil para o corpo liberar gordura dessa zona específica. Esses receptores agem como guardas que retardam a liberação de gordura em resposta à atividade física ou ao déficit calórico. Ao mesmo tempo, as diferenças genéticas na produção de hormônios como a insulina, o cortisol e os hormônios sexuais também influenciam em como e onde a gordura é armazenada. É uma crença comum que comer menos automaticamente levará a uma maior perda de peso. Mas esse método, conhecido como comer menos e se mover mais, não leva em consideração a complexidade do metabolismo humano. Se você reduzir drasticamente suas calorias, seu corpo entra em modo de sobrevivência, o que significa que fará de tudo para conservar energia e queimar menos calorias. A chave não é comer menos, mas sim comer melhor. Certifique-se de que sua dieta seja composta por alimentos ricos em nutrientes, como proteínas magras, gorduras saudáveis e carboidratos complexos. Esses alimentos não só vão te manter saciado por mais tempo, mas também ajudarão a estabilizar os níveis de açúcar no sangue e a manter o metabolismo funcionando de maneira eficiente. Se você está procurando queimar gordura abdominal, o treino de força deve ser uma prioridade na sua rotina de exercícios. Muitas vezes, quando pensamos em perder gordura, a primeira reação é recorrer ao cardio intenso, correr longas distâncias, sessões intermináveis de bicicleta ou aulas de spinning. E embora o cardio certamente tenha seu lugar, o treinamento de força oferece benefícios que vão muito além das calorias que você queima em uma única sessão. Levantar pesos e fazer exercícios de resistência não só acelera o seu metabolismo, mas transforma a maneira como o seu corpo gerencia a energia e armazena gordura, especialmente no abdômen. Diferente do cardio, que queima calorias principalmente enquanto você está fazendo, o treinamento de força tem efeitos mais duradouros. Quando você desenvolve músculos, cria um motor metabólico que continua queimando calorias mesmo em repouso. Esse conceito é chave para a perda de gordura a longo prazo. Os músculos são tecidos metabolicamente ativos, o que significa que requerem mais energia, calorias, para se manterem do que a gordura. Quanto mais músculo você tiver, mais calorias seu corpo queimará ao longo do dia, mesmo quando você não estiver se exercitando. Isso é fundamental para quem busca reduzir a gordura abdominal, pois um metabolismo mais acelerado significa que seu corpo se torna uma máquina de queimar gordura, mesmo enquanto você dorme. Além dos benefícios metabólicos, o treino de força também tem um efeito hormonal positivo que influencia diretamente na queima de gordura. Levantar pesos estimula a produção de hormônios anabólicos, como a testosterona e o hormônio do crescimento, que não apenas ajudam a desenvolver músculos, mas também são essenciais para a perda de gordura. Esses hormônios não apenas favorecem a síntese muscular, mas também incentivam o uso das reservas de gordura como fonte de energia, especialmente quando são combinadas com uma dieta equilibrada. Um dos maiores erros que as pessoas cometem é a falta de paciência. Querer resultados rápidos é natural, mas a perda de gordura, especialmente na área abdominal, é um processo lento. Não é apenas sobre o que você faz durante uma semana ou um mês, mas sobre os hábitos que você constrói ao longo do tempo. Cada pequeno passo conta, e mesmo que as mudanças possam não ser imediatamente visíveis, seu corpo está constantemente trabalhando para se adaptar. A chave é a consistência. Mantenha-se fiel a um plano equilibrado que inclua uma dieta saudável, exercício regular e sono adequado, e gestão do estresse, e os resultados virão. Finalmente, não podemos subestimar o impacto das emoções no processo de perda de gordura. O estresse, a ansiedade e a falta de confiança em si mesmo podem sabotar seu progresso de maneiras inesperadas. O estresse emocional pode levá-lo a comer em excesso ou a buscar consolo em alimentos pouco saudáveis, e a falta de confiança pode fazer você desistir antes do tempo. Por isso é fundamental trabalhar tanto no seu bem-estar físico quanto no mental. Praticar técnicas de relaxamento, como meditação ou yoga, pode ser tão importante quanto qualquer sessão de treino. Além disso, cercar-se de uma rede de apoio que te motive e te ajude a manter o foco nos seus objetivos pode fazer uma grande diferença no seu caminho para a perda de gordura abdominal. Queimar a gordura abdominal não é uma tarefa fácil e requer muito mais do que apenas reduzir calorias ou fazer exercícios. A chave está em entender como funciona o seu metabolismo.
gerenciar seus níveis hormonais e adotar uma abordagem equilibrada em relação à dieta, exercício e descanso. Alimentos que você deve consumir para reduzir a gordura abdominal. Para reduzir a gordura abdominal, é essencial incorporar alimentos que apoiem o metabolismo, regulem o açúcar no sangue e ajudem a manter a saciedade. Aqui estão alguns alimentos-chave que vão te ajudar a alcançar seus objetivos. 1. Proteínas magras. As proteínas magras são fundamentais porque ajudam a manter e desenvolver massa muscular, o que é crucial para acelerar o metabolismo e queimar mais gordura mesmo em repouso. Além disso, mantém você saciado por mais tempo, evitando desejos. Frango, peito sem pele, peru, peixes gordurosos, salmão, sardinhas, cavala, ricos em ômega 3, ovos, legumes, lentilhas, grão de bico, feijões, iogurte grego sem açúcar adicionado. 2. Fibra solúvel. A fibra solúvel ajuda a reduzir a gordura visceral, gordura que envolve os órgãos no abdômen, melhorando a digestão e controlando o apetite. Além disso, regula os níveis de açúcar no sangue, evitando picos de insulina que promovem o armazenamento de gordura. Aveia, abacate, maçãs e peras com casca. Frutas vermelhas, amoras, framboesas, mirtilos, vegetais de folha verde, espinafres, couve. 3. Gorduras saudáveis. As gorduras saudáveis ajudam a melhorar a sensibilidade à insulina, um fator-chave para evitar o acúmulo de gordura abdominal. Elas também são saciantes e promovem a queima de gordura. Abacate, azeite de oliva extra virgem, frutos secos, amêndoas, nozes, sementes, chia, linhaça, cânhamo, peixe gordo, salmão, atum. 4. Carboidratos complexos. Os carboidratos complexos fornecem energia sustentada e estabilizam os níveis de açúcar no sangue, o que evita o armazenamento de gordura e ajuda a controlar o apetite. Quinoa, arroz integral, batata doce ou inhame, pão integral ou de centeio, leguminosas, lentilhas, grão de bico. 5. Chá verde. O chá verde é conhecido por sua capacidade de acelerar o metabolismo e aumentar a queima de gordura, em parte graças ao seu conteúdo de catequinas, que ajudam a mobilizar a gordura. Receita saudável para reduzir a gordura abdominal. Salada de quinoa, abacate e salmão. Esta receita está cheia de proteínas magras, gorduras saudáveis, fibras e carboidratos complexos, tudo o que você precisa para apoiar a perda de gordura abdominal de forma saudável e equilibrada. Ingredientes: 150 gramas de salmão grelhado ou assado. 150 gramas de salmão grelhado ou assado. Meia xícara de quinoa cozida. Meio abacate cortado em cubos. 1 copo de espinafre fresco. Meio copo de pepino em fatias. Meio copo de cenoura ralada. 1 colher de sopa de sementes de chia ou linhaça. 1 colher de sopa de azeite extra virgem. Suco de meio limão. Sal e pimenta a gosto. Instruções: cozinhe o salmão. Tempere o filé de salmão com um pouco de sal e pimenta. Cozinhe em uma frigideira ou grelha por 3 a 4 minutos de cada lado, ou até que esteja completamente cozido. Prepare a quinoa. Cozinhe a quinoa de acordo com as instruções do pacote, geralmente 1 parte de quinoa para 2 partes de água. Ferver e depois deixar descansar. Misture os ingredientes. Em uma tigela grande, adicione a quinoa cozida, os espinafres, o pepino, a cenoura e os cubos de abacate. Adicione as gorduras saudáveis, polvilhe as sementes de chia ou linhaça sobre a salada e regue com azeite de oliva extra virgem. Tempere, esprema o suco de limão sobre a salada. Adicione 1 pitada de sal e pimenta a gosto e misture bem. Adicione o salmão, coloque o salmão cozido por cima. Aproveite, esta salada é perfeita para uma refeição nutritiva, satisfatória e rica em nutrientes que ajudará a reduzir a gordura abdominal. Rotina de exercícios para o abdômen. Aqui está uma rotina eficaz para trabalhar os músculos abdominais e queimar gordura. Esta rotina combina exercícios que fortalecem o core com movimentos de alta intensidade, que ajudam a queimar calorias e mobilizar a gordura abdominal. Aquecimento: 5 a 7 minutos. Polichinelos: 1 minuto. Joelhos ao peito: 1 minuto. Rotação de torso: 1 minuto. Círculos de quadril: 30 segundos de cada lado. Exercício 1, prancha, plank. Duração: 3 séries de 30 a 45 segundos. Como fazer? Coloque os antebraços no chão com os cotovelos alinhados sob os ombros. Mantenha uma linha reta da cabeça aos calcanhares. Aperte os abdominais e glúteos para manter a estabilidade. Benefício: trabalha os abdominais profundos, fortalecendo todo o core. Exercício 2, elevação de pernas, leg raises, repetições. 3 séries de 12 a 15 repetições. Como fazer? Como fazer isso? Deite-se de costas com as mãos sob os quadris.
Levante as pernas juntas até formar um ângulo de 90 graus. Em seguida, abaixe-as lentamente sem tocar o chão. Benefício: fortalece os músculos abdominais inferiores onde a gordura se acumula. Exercício 3. Bicicleta Crunch. Repetições: 3 séries de 20 repetições, 10 de cada lado. Como fazer? Deite-se de costas, coloque as mãos atrás da cabeça e alterne levando o cotovelo ao joelho oposto, enquanto estende a outra perna. Benefício: trabalhe os oblíquos tonificando os músculos laterais do abdômen. Exercício 4. Russian Twists. Repetições: 3 séries de 20 repetições, 10 de cada lado. Como fazer? Sente-se no chão com os joelhos ligeiramente dobrados e os pés levantados do chão. Gire o torso para um lado e depois para o outro, enquanto segura um peso ou bola medicinal. Duração: 3 séries de 30 a 45 segundos. Como fazer? Na posição de prancha alta, alterne rapidamente trazendo um joelho ao peito e depois o outro, como se estivesse correndo no lugar. Benefício: é um exercício cardiovascular que também ativa os músculos abdominais, ajudando a queimar gordura enquanto fortalece o core. Exercício 6. Prancha lateral, side plank. Duração: 2 séries de 30 a 45 segundos por lado. Como fazer isso? Apoie um antebraço no chão e gire o corpo para o lado, formando uma linha reta dos pés à cabeça. Mantenha a posição e depois mude de lado. Benefício: fortalece os oblíquos e melhora a estabilidade do core. Exercício 7. Abdominais em V. V-ups. Repetições: 3 séries de 10 a 12 repetições. Como fazer? Deite-se de costas com os braços estendidos acima da cabeça. Ao mesmo tempo, levante as pernas e o tronco para formar um V e toque os pés com as mãos. Abaixe lentamente. Benefício: trabalhe os abdominais superiores e inferiores ao mesmo tempo. Vamos fazer uma consulta a tu y salud. Nuestro bot de inteligencia artificial con conocimiento médico y bienestar. La pregunta es, ¿qué funciona mejor para o meu abdômen? Para oferecerte recomendações mais precisas, gostaria de saber algumas coisas. Você já tem alguma experiência prévia com exercícios e algum nível de condicionamento físico? Lembre-se que no link que aparece no primeiro comentário deste vídeo, você pode acessar nosso bot de saúde, que responderá todas as suas perguntas de saúde e bem-estar da forma como acabou de ver na tela.